Pessoal, precisamos conversar sobre as frases do Andy Muschietti sobre o filme do Flash. Gente, o que tava na cabeça desse homem pra falar tanta besteira? Eu juro pra vocês que quando eu vi a frase, rapaz, assim, ó, subiu o meu sangue na minha cabeça. Eu fiquei incrédulo que alguém iria falar isso sobre um dos personagens mais populares que a DC tem. É inacreditável alguém dar uma desculpa dessa pra justificar um dos motivos do porquê o filme foi mal. Mas enfim, esse vai ser um vídeo daqueles. Se você gosta do Gabriel reclamando, se prepara, porque esse vídeo é pra vocês. Andy Muschietti! Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, cortei o cabelinho, deixei ele mais curto porque tava ficando desnivelado, né? Sabe como é que é? A questão do transplante demora pro cabelo crescer, e então vocês vão ter que me engolir por mais alguns meses com um cabelinho assim. Beleza, eu dei o recado que eu queria dar, vamos começar a falar sobre as abobrinhas de Andy Muschietti. Meu inimigo público número 1 desse final de semana. Nas últimas semanas, eu acredito que o Andy Muschietti esteja na Argentina, porque ele tá dando um monte de entrevista para vários podcasts aí, e invariavelmente perguntam para ele sobre as questões dos filmes da DC. Tanto o Batman Brave and the Bold, quanto o fracasso do filme do Flash. E é justamente em relação ao fracasso do filme do Flash que a frase dele acabou viralizando na internet. Deixa eu pegar aqui a frase principal que ele falou. Ele falou dentro de um contexto todo que depois eu vou explicar, tá? Mas primeiro vamos ver o que ele falou na parte mais polêmica. Eu descobri em conversas privadas que muitas pessoas apenas não se importam com o Flash como um personagem, particularmente os dois quadrantes femininos. Quando ele quer dizer dois quadrantes femininos, eu acho que ele quis dizer que é tipo a relação das idades do público feminino. Uma mulher de 18 anos tem que querer ver o filme, como uma mulher de 60, 70, que ele até diz assim que quando a Warner dá 200 milhões para um projeto como esse, ele quer que até a tua vovozinha, frase dele, vá assistir o filme. E que isso acabou desmobilizando a bilheteria do filme. Essa frase que já dá para muito discutir, porque ele basicamente está colocando parte da culpa do flop do filme nas mulheres que não quiseram ver o filme, né? Tá bom. Mas ele também disse outras coisas. Mais tarde, outros fatores se acumularam, como você sabe, o cansaço com o gênero de super-heróis. E ele também lembrou toda aquela polêmica envolvendo o Ezra Miller. Vocês lembram, né, que toda hora Ezra Miller tava no noticiário policial, que era preso, não sei o quê, e o Andy Muschietti admitiu que isso serviu como uma espécie de revés para a divulgação positiva do filme. Toda a polêmica envolvendo Ezra Miller realmente prejudicou, sim, né, a construção do hype, né, a construção do marketing, a construção da expectativa para o filme do Flash. Isso é óbvio. Agora, eu tenho sérias críticas quando ele diz, né, que as pessoas não estavam interessadas no Flash como personagem. Como que um diretor que dirigiu o filme do Flash me fala isso? Como é que... Não, cara, isso é um absurdo. A gente tá falando de um dos personagens mais reconhecíveis da DC. Dizer que as pessoas não tinham interesse no Flash como personagem é de uma maluquice que não faz nenhum sentido. A fonte dele é vozes na cabeça. Sabe por que as pessoas não estavam interessadas no filme do Flash? Porque não foi tão bom. Porque não teve boca a boca. Porque as pessoas ficaram ultrajadas com aquele CGI que só se falava em CGI. Talvez algumas pessoas só queriam ver o filme do Flash, sabe? Não o filme do Flashpoint mal feito. Mas tudo bem, ele quer manter a conversa no aspecto mais público em geral. Ok, o público em geral não sabe o que é o Flashpoint. Mas vamos falar então do público geral. O Flash teve uma série na CW, velho. CW! Por 9 anos! Tem uma galera que conheceu o Flash por causa da série de televisão. Você tem a chance de adaptar um personagem com uma história que tem quase 100 anos dos quadrinhos. E você tem a cara de pau de jogar numa entrevista de que o público não estava tão interessado. Não, o público feminino não estava... Cara, como assim? E eu também fico indignado que ele reclama que o público feminino não foi no cinema. Velho, tinha Supergirl no filme! Ele tinha a segunda maior personagem feminina da história da DC. É Mulher Maravilha, Supergirl e Batgirl. E ele tinha uma dessas personagens. Sabe o que ele fez com a Supergirl no filme? Nada! Ele não fez nada. É uma personagem totalmente irrelevante no filme.
Se você tirar ela no filme, não vai mudar nada. O filme dele tinha um Flash, tinha 2 Batmans, tinha Supergirl, tinha o maldito multiverso da DC que ele tava adaptando também. Ele não tem o direito, ele não tem o menor direito de reclamar que o filme não tava apelando pro público feminino. Pelo amor de Deus. Você tinha Supergirl lá, e se você realmente se importasse com o público feminino, você poderia ter escrito diferente a personagem, porque ela não tem nenhuma relevância na trama. E ainda fica dizendo que a vovozinha tinha que ir no filme. Me mostra as vovozinhas assistindo Deadpool e Wolverine. Me mostra, Andy Muschietti. Eu quero ver as vovozinhas. Me mostra querendo ver Vingadores Guerra Infinita, as vovozinhas. Que besteira, que papo idiota. E o mais impressionante é que ele fez uma tese, ele falou 4, 5 parágrafos gigantes, ele falou por 2, 3 minutos, e em nenhum momento ele cogitou em dizer, não, mas talvez o filme não tenha ficado tão bom porque o público não gostou do filme. Porque essa é a principal razão. Por que o filme não gostou do filme? Bem, aí a gente pode falar de CGI, a gente pode falar do Barry do passado piadista, que pouquíssimas pessoas gostaram. A gente pode falar como que é o filme do Flash, que quer falar sobre Batman. A gente pode falar sobre como que o filme inteiro parece uma coisa que a Warner tá tentando seguir o sucesso do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Tem N motivos que a gente pode entender por que esse filme flopou. A gente pode falar da batalha no deserto, que é horrorosa. O desfecho no terceiro ato com o Dark Flash, que é em 5 segundos ali você tem que absorver aquilo dali, é muito mal feito em termos de roteiro. Mas isso ele não fala. Não, ele é bom mesmo pra criticar o público feminino. O público feminino que não gosta do Flash. Ah, santa paciência, né? Pô, na boa, eu até acho que o Andy Muschietti no filme do Flash, ele fez umas cenas legais com o Batman ali. Talvez ele seja um cara legal pra gravar o Batman pra vida boa. Mas esse tipo de resposta dele mostra bem como que ele é um diretor que abaixa a cabeça pro estúdio e ele faz do jeito que dá pra fazer. Ele se mostra, assim, o John Watts da DC. Que a gente tanto criticava o John Watts, né? Ah, ele é o cara da Marvel que faz o filme do Homem-Aranha. Ele faz o filme do Homem-Aranha, mas é a coisa mais mal dirigida, menos inspirada possível, sabe? Mas por que a Marvel gostava tanto do John Watts? Porque o John Watts fazia o filme acontecer. Não dava problema nos bastidores, sabe? Pra mim, o Andy Muschietti mostrou essa cara dele aí nessa entrevista. É o cara que se fala como se fosse o executivo da Warner. Não, mas assim, ó, o Flash, o público não gosta. Fiquei sabendo com conversas privadas, vozes na cabeça. E, cara, mesmo se isso fosse verdade, você não pode falar abertamente e publicamente que o filme flopou porque o público feminino não apareceu pra ver o filme. Também não foi só o público feminino que não compareceu, né? Foi o público masculino também. O filme fez 270 milhões de dólares. Ele fez menos que Adão Negro. E é o jeito que ele fala, assim, porque ele não tá dando só a opinião dele. Ele não tá dizendo, o filme flopou porque não foi os 2 quadrantes femininos. Não, ele tá dizendo isso adicionando a outra informação que tive conversas privadas, que eu brinquei aqui, que é vozes na cabeça, mas deve ser alguém da Warner dizendo isso. E aí que tá, se ele construiu esse pensamento a partir de uma conversa que ele teve com alguém da Warner, meu Deus, o Flash tá na geladeira e ele nunca mais vai ter um filme. Porque, na boa, ele não tirou esse pensamento do nada. Ele não acordou certo dia, foi no banheiro, sentou na privada, enquanto tá fazendo o número 2 ali, ficou pensando, não, mas o Flash flopou porque não foi o público feminino. Não, pra ele chegar nesse nível de raciocínio, ele conversou com alguém. Pra ele falar nesse nível de convicção que ele falou, é porque ele conversou com alguém, né, grande, né, suponhamos que alguém da Warner. E só de pensar que dentro da Warner as pessoas podem realmente pensar desse jeito, isso me entristece. Na boa, me entristece. Eu nem consigo ficar tão brabo com o Andy Muschietti, por mais que ele tenha falado uma coisa absurda da absurda. Porque ele tá replicando um discurso de alguém. E agora só me resta torcer que esse tipo de pensamento nunca chegue na DC Studios. Né, o Flash não é bom porque não atrai o público feminino. Pô, velho, na boa, o Flash, se bem feito, é pra ser o personagem mais família de todo mundo. Que é pra atrair criança, velho, homem, mulheres. É pra ser o mais fácil. Na teoria, claro que ele não é tão popular como o Batman, Superman e a Mulher Maravilha, mas ele ainda é extremamente popular. Ele tem poderes que todo mundo gostaria de ver no cinema, porque quem não gostaria de ter super velocidade? Quem não iria se identificar com esses poderes porque ia achar super hiper maneiro? E ele tem todo um passado legal, ele tem uma história com a sua mãe. Como que todos os públicos não iriam gostar dele? E isso que eu tô considerando só
Na teoria, ok, na teoria o Flash é popular. Existe a prática, mas a prática também vem acompanhada da questão da qualidade do filme. Coisa que o seu filme, Sr. Andy Muschietti, tem problemas, muitos problemas. E não sou eu falando desses problemas, é a galera toda, é o público em geral. Cinema Score, lembra o Cinema Score do teu filme, Sr. Andy Muschietti? Porque eu lembro que foi B. B é baixo. É bem baixo. Não me vem colocar a culpa nos outros, sendo que o principal responsável, o diretor desse negócio inteiro, foi o senhor. Foi o senhor. Eu lembro bem dos vídeos dos bastidores, você conversando com Ezra Miller, super convencido. Não, mas esse filme vai ser ótimo. Eu me lembro bem do Tom Cruise no marketing. Não, mas esse é o melhor filme que eu vi na vida. Eu me lembro do Zaslav promovendo o filme. Esse é o melhor filme que eu já vi na vida. Pelo amor de Deus, seu Andy Muschietti. O filme saiu, não era o melhor filme de todos os tempos, porque obviamente não era. O público não comprou, não teve boca a boca, teve sim críticas. Talvez o filme seja um pouco exagerado nas críticas, talvez ele não seja 0 de 10, como muitas pessoas falam, mas ele também não é um filme que não mereça críticas, porque ele é. E você não reconheceu no seu discurso os problemas do seu filme. Talvez tenha faltado um pouco de humildade para você de entender e não de jogar a culpa nos outros. Porque ele apontou todos os problemas. Ah, a polêmica de Ezra Miller, saturação do gênero de super-herói, Flash não é um personagem que gera interesse, menos o mais importante, o fator dele, o fator humano na hora de fazer o filme. E olha só, se ele tem esse pensamento, então vamos parar de fazer todos os filmes de super-heróis. É só Batman e Superman a partir de agora. E Mulher Maravilha. E o Cara de Barro? O Cara de Barro tem atração com o público feminino? Eu acho que não, né? Então não vamos fazer. E é óbvio que eu tô brincando aqui, porque até mesmo personagens menores, dependendo da qualidade do filme, podem brilhar. Um dos maiores sucessos da última década é do chefe dele, o seu James Gunn. James Gunn fez Guardiões da Galáxia. Qual era a penetração do Guardiões da Galáxia com o público feminino? Era zero, ninguém conhecia. Aí chegou e a galera tava chorando por causa do Guaxinim. O Deadpool é um personagem que grande parte do público dele são homens. Claro que devem ter algumas mulheres que sim, gostam de Deadpool, mas o público-alvo são homens. E o Deadpool 1 foi um sucesso, Deadpool 2 foi um sucesso, Deadpool 3 foi um estrondoso sucesso que fez. Esse negócio dos 4 quadrantes, da onde que eles tiraram isso? Ele mais as conversas privadas dele. E, poxa, é o jeito que ele também fala, né? As pessoas não têm interesse no Flash. Cara, ele tirou o Flash pro lixo, né? Como se fosse o Sargento Rock da DC. Aliás, eu queria saber se o Andy Muschietti alguma vez abriu uma HQ do Flash, só pra curiosidade. Assim, não, você já leu o Flash? Só por uma curiosidade que... né? Você sabe que a base da história do Flash se interliga com a crise dentro da DC? Você sabe disso, o seu Andy Muschietti? Não, né? Você não sabe, né? Pô, velho, sinceramente, fiquei muito decepcionado com essa frase dele. Não só por não reconhecer os seus erros, mas também vindo com esse discurso culpando todos, até mesmo o personagem do fracasso dele. E como se fosse um CEO, né? Ah, não, mas aqui é conversas privadas, os 4 quadrantes, o público feminino, os 2 quadrantes superior, beta, alfa, gama do público feminino não foi ver o filme. Pô, Andy Muschietti, se coloca no teu lugar, tu é o diretor, você é o responsável. Você é o responsável. Tal qual o fracasso do BVS é do Snyder. Mas até o Snyder tem a dignidade de não dizer... não, mas o Batman vs Superman fracassou porque é um filme muito grande pra mentes pequenas. Não, ele nunca disse isso. Os fãs podem até ter dito isso, mas ele nunca disse isso. Flopou porque as pessoas não gostaram. Ah, Gabriel, e o Andy Muschietti deveria continuar pra fazer o filme do Batman? Sabe, agora eu tô muito curioso pra ver se sai o filme do Batman e o filme tem os mesmos tipos de problema que a gente viu no filme do Flash. Não, mas o Batman não tem o público feminino. Não, o Batman é só homem gosta do Batman, né? Eles não vão ver o filme, né? A gente tá gastando 200 milhões de dólares e a Warner quer os 4 quadrantes. Ai, se de basquete. Mas assim, ó, falando sério, eu acho que tem gente muito mais competente pra fazer o Batman Brave and the Bold. Ele pode vir a fazer um bom filme? Pode. Assim como tem cenas legaisinhas do Batman lá, usando os seus gadgets, que talvez tivesse alguma vibe com Batman Brave and the Bold, sabe? Mas também, se ele fosse fazer, ele tinha que filmar de um jeito bem mais interessante, visualmente falando, né? Mas tudo bem, talvez ele consiga. O ponto todo é que tem gente muito mais capacitada do que ele. Uma vez eu vi uma discussão interessante de que o Andy Muschietti tem um bom corredor na Warner porque ele conseguiu terminar o filme do Flash, que dentro do estúdio era considerado um filme infilmável, né? Por tantos problemas que ele teve, por tantas coisas que ele passou até o filme chegar a ser filmado, gravado no meio da Covid
e conseguir mesmo ser um filme apresentável. Apresentável, né? E bem, talvez pros olhos dos executivos realmente seja um grande feito ele ter conseguido terminar esse filme, que de fato foi uma grande bagunça em alguns momentos. Teve 3 roteiros, passou tanta gente, realmente esse filme parecia que ele não iria nunca sair. E chegou o Andy Muschietti ali e o filme saiu. Talvez ele mereça algum tipo de mérito por isso? Ok, talvez. Mas ele merecia receber o filme do Batman, talvez o segundo filme mais importante dessa leva já anunciado pelo James Gunn? Eu acho que não, sabe? Sinceramente, acho que ele não tem essa graduação toda. Ele tá ali porque o estúdio achou que ele era bom, né? Que ele entrega o trabalho, sabe? Como a Marvel fazia com o John Watts. Não acho que ele tinha que continuar para ser o diretor do Batman. E se ele continuar, é óbvio que eu vou torcer pra ele fazer um bom trabalho, né? Eu quero que o filme do Batman seja bom. Mas a partir de agora é mais uma resistência que ele vai ter que enfrentar. Além do fato dele ter dirigido o filme do Flash, quando perguntado sobre o próprio fracasso do filme que ele fez, ele realmente não admitiu os reais problemas que aquele filme tem. E pior ainda, não chegou a nem fazer uma resposta protocolar para defender os colegas de trabalho dele. Não, ele armou uma desculpa para jogar no público. Não, culpa do público. O público, a saturação de super-herói, todas essas coisas aí. Impressionante como a saturação dos filmes de super-herói virou desculpa para tudo, né? Desde que inventaram a saturação de filme de super-herói, não existe mais filme ruim de super-herói. Gabriel, e você acha que assim, houve um desrespeito à história do Flash? Olha, eu vou dar minha opinião. Quando eu li, eu fiquei muito pé da vida com o que ele falou desse jeito. Porque todo mundo sabe do potencial do Flash. Na minha opinião, não é nenhuma questão de desrespeito, mas ele tá subestimando a franquia que ele tinha nas mãos. Cara, eu tenho certeza absoluta que tinha muitas pessoas querendo estar no lugar dele e ter a chance de dirigir, né, um filme do Flash, o primeiro grande filme do Flash, e que iria fazer dessa oportunidade para fazer um grande filme. Pô, compara o James Gunn, todo o amor, carinho que o James Gunn fala do Superman. Compara o Matt Reeves falando com todo o amor e carinho do Batman. Cara, quando o Matt Reeves fala do Batman, ele fala verdadeiramente do Batman. Você sabe que ele... Não, ok, ele pesquisou sobre o personagem, ele sabe, ele realmente leu, ele tá dentro desse negócio porque ele ama o Batman de verdade. O Andy Muschietti, eu não sei nem se ele leu uma HQ do Flash, sabe? A pessoa que eu realmente via que gostava do Flash na produção do Flash era a Ezra Miller. Mas bem, seria legal também ver um pouquinho de entusiasmo sobre o Flash como o diretor, né? Sabe? É o diretor do filme, a alma do negócio. O cara que senta na cadeira. Mas não, a gente viu o Andy Muschietti muito mais empolgado pra falar do Batman. Não, mas o Batman na minha infância, assisti o Batman do Michael Keaton nos cinemas e agora é uma grande honra de fazer o Batman com o Michael Keaton de volta comigo mais velho aqui no cinema. Tá, legal, você gosta do Batman, mas o título do filme é Flash. O título do filme é Flash. Eu entendo o lado do multiverso, eu entendo que era uma adaptação do Flashpoint, mas ele realmente não me parecia assim tão interessado pra fazer o filme do Flash, olhando em retrospectiva. Pouquíssimas vezes eu vi ele falando sobre o Flash mesmo, né, da paixão do Flash. Claro, é óbvio que você não precisa ler todos os quadrinhos do Flash. Ninguém tá pedindo pra você virar nerd da noite pro dia e saber todas as trivias do Flash da vida, mas mostrar interesse, ver as coisas legais que o Flash tem ao longo da história, entender o básico, entender as coisas boas do Flash e as coisas ruins do Flash também. Porque eu acho que quando um diretor entrega esse tipo de dedicação ao projeto, isso reverbera em todas as áreas. O que eventualmente faz um pouco de diferença, sabe? Pô, pega o Nolan. Eu sei que o Nolan não chegou a ler 300 HQs do Batman. Mas, pô, o Batman Begins, apesar de você poder criticar aquela estética realista, a Gotham e tudo mais, mas tem muita coisa que dá pra ver que eles pesquisaram a full pra entender o Batman. Não é um filme aleatório, assim, vou fazer um filme realista do Batman. Não, os caras entenderam. É óbvio que eles mudaram, é óbvio que tem coisas que você pode criticar ali, mas você percebe a dedicação e o empenho pra que esse personagem, que na época eu acho que tinha 70 anos, 60 e poucos anos, ele merece um grande filme. E você vai dar o seu melhor pra que esse personagem, o que as pessoas tanto amam desse personagem, que teve nas histórias em quadrinhos, ou no caso do Batman, que teve animações e teve filmes, você vai colocar isso no personagem, você vai colocar isso na história. E o filme do Flash, a verdade é que ele só rabisca, assim, é uma porcentagem da história do Flash. Ele não chega a 10% do potencial de que um filme do Flash realmente merecia. E você pode dizer, tem a cena da mãe. Realmente, a cena da mãe é muito boa. Realmente, a cena do Flashpoint lá da mãe também é muito boa. Mas parece realmente que só leram um Flashpoint. Não, aqui já é o suficiente. Mas enfim, eu divaguei aqui, já misturei um monte de coisa, um monte de sentimento com o Andy Muschietti.
A frase dele em si, a frase dele eu acho muito infeliz, tá? Acho que ele tá errado quando diz que o personagem Flash não tem interesse das pessoas. Senão ele não teria tido 9 temporadas na CW. Senão ele não seria um personagem que existe há 80 anos. E o real motivo do filme não ter emplacado é porque o filme não era bom o suficiente. Pra mim essa vai ser a verdade. Essa é a verdade que ele não quis admitir. E só me resta torcer que esse tipo de pensamento dos quadrantes feminino aí nunca chegue no James Gunn, no Peter Safran e nos caras que comandam a DC Studio. Isso não pode chegar neles. Eles não podem ter o mesmo pensamento. Pelo amor de Deus, eles não podem ter o mesmo pensamento. Porque é um pensamento errado dentro da história desse personagem. Mas enfim, chega de desabafo. Eu quero a opinião de vocês agora. Ele desrespeitou a história do Flash? Não desrespeitou? Comentem aqui. E no mais, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando sobre as abobrinhas de Andy Muschietti. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.